Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a função cosseno, a definição e gráfico. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Trigonometria do meu canal. Então, se você está estudando esse tema aí para Enem, vestibulares, vendo em sala de aula, até mesmo para concursos dos quais o mesmo é cobrado, vai a dica aí, assiste os vídeos dessa playlist aqui, beleza? Então, gente, nós percebemos que o estudo da função cosseno vai ser muito semelhante ao estudo feito na função seno. Então, se você não assistiu a videoaula aí da playlist Trigonometria, né, chamada Função Seno, Definição e Gráfico, assista. Por quê? Todo o trabalho duro foi feito lá. Você vai perceber que esses métodos utilizados para o seno servem também para o cosseno, para a tangente, cotangente, cossecante, secante. Ou seja, de modo geral, lá nós fizemos 6 exemplos, né, abordando os mais diversos tipos de gráficos, né, e transformações com esse gráfico. Agora, aqui, eu vou fazer apenas 2. Você vai olhar, poxa, mas é muito semelhante mesmo. Então, quer dizer, estudando bem a função seno, eu vou entender as demais? Quase que 90%, eu diria, do trabalho está lá na função seno, tá certo? Assim, as transformações, né? Lembrando que o nosso foco aqui, quando eu estou abordando função, é mais a parte gráfica inicialmente. Depois nós vamos trabalhar com inequações e equações também, tá certo? Então, gente, a definição da função cosseno é a seguinte, ó, ela é uma função da forma f de r em r, dada por, então, domínio real contra domínio real, ela vai ter uma forma geral assim, ó. Embora seja aparentemente assuste, mas você vai perceber que na hora de esboçar o gráfico é bem fácil, tá certo? Então ela vai ter aqui essas constantes A, B, C e D nesses locais aqui. Por exemplo, esse caso aqui, ó, o A é 1, o B é 1, o C é meio e o D é menos π sobre 3. Não vai precisar decorar nenhuma fórmula tipo delta e básico, nada disso. Só para você tomar conhecimento desses elementos. Vou fazer uma videoaula só para explicar o que cada um significa depois. Tá certo? Então, dada esta forma geral aqui, na verdade, nós não vamos traçar explicitamente o gráfico dela. Na verdade, embora queiramos traçar o gráfico dela, mas nós vamos precisar somente do gráfico base aqui, que é o gráfico de y igual a cosseno de x, onde, no caso, meu A é 0, não tem nada somando aqui, o meu B, que é o cara que está multiplicando aqui o cosseno, é 1, o meu C, que é o que multiplica o x interno, é 1, e o meu D é 0, que é o que soma-se internamente ao x, não tem ninguém ali. Então esse é o gráfico que a gente chama de gráfico base. A partir dele eu traço aqueles ali rapidamente como feito no seno. Para traçar ele, eu vou precisar o quê? Analisar ele em alguns arcos. Então, ó, eu vou começar aqui com o arco de 0 radianos, que está aqui. Esse arco aqui ele tem um tamanho, ó, o cosseno aqui mede quanto? 1. Então eu vou pegar esse comprimento aqui, ó, e vou meio que transferir para cá, ó. Então dá mais ou menos aqui. Então é importante nesse primeiro exemplo, gente, que você tenha uma régua, tá certo? Para você, pelo menos um exemplo, você usa a régua. Depois pode fazer sem a régua mesmo, é até aconselhável para você treinar no vestibular, você não vai poder usar uma régua. Tá certo? Então, em 0, o meu cosseno vale 1. Aí eu vou analisar agora, por exemplo, no arco π sobre 6, que é equivalente a 30 graus. Em 30 graus, né, divide esse arco aqui de 90 em 3 partes, né? Pega essa parte aqui. Eu vou ter que o cosseno vai ser isso aqui, ó. Vai ser esse comprimento aqui. Claro, o cosseno é a abscissa desse ponto. Então eu pego esse cara aqui, ó, e levo, transporto ele para cá, tá certo? Então vai dar mais ou menos aqui. Se você quiser marcar o valor dele, né, da raiz de 3 sobre 2, se eu não me engano vai dar um 0,7 mais ou menos, alguma coisa do tipo. Não estou lembrando não, mas você marca ele direitinho, se quiser. Eu vou marcar só os pontos 0, 1 e menos 1 nesse eixo. Por quê? São os pontos que são importantes. Como veremos, nós vamos precisar avaliar o cosseno apenas em 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Ou seja, nesses valores ele só é 0 e menos 1. Aí a gente já vai saber o contorno, né? É só ligar esses pontos. Aí eu vou para o próximo, que é andar mais 30 graus, que é ir para π sobre 3. Π é 180 sobre 3, né? Π radiante 180 sobre 3 vai dar 60 graus. Então está mais ou menos aqui, né? Anda 30, anda mais 30. Então, o cosseno aqui vai ser esse valor aqui, ó, esse tamanho deste segmento. Ou melhor, a abscissa deste ponto aqui, ó. Aqui, ó. É o mesmo tamanho projetado aqui no EX. Então a gente pega esse tamanho aqui, ó, e leva ele para cá. Então dá mais ou menos aqui. Tá certo? Então π sobre 6. E vamos analisar também π sobre 2. Ó, π sobre 2 já entrou
E um valor fácil de analisar, porque ele vale o quê? Zero. O cosseno, ele é o quê? A abscissa. Então aqui a abscissa desse ponto é zero, então ele vale zero aqui em π sobre 2. Aí a gente salta logo para π, certo? Π radianos, que é o dobro dessa distância aqui, ó. Então perceba que os pontos, eles são cuidadosamente escolhidos, né? No final a gente vai ficar com esse cara, esse, o π, o 3π, de modo que eles fiquem a uma mesma distância, tá certo? Dadas as simetrias que ocorrem na função seno e cosseno, né? Então a gente escolhe estrategicamente eles. Então, ó, esse tamanho aqui, ó, na verdade, do π é menos 1. Então, eu pego esse mesmo tamanho aqui e coloco aqui embaixo, ó. Então, vai dar mais ou menos aqui o menos 1. Então, o π está associado ao valor que? Menos 1. Aí, agora eu pulo logo para 3π sobre 2, né? Que está mais ou menos aqui, ó. 3π sobre 2. Nesse ponto aqui. Eu fiz umas marcaçõezinhas aqui, né? Então, em 3π sobre 2, ele vale quanto? Zero, ó. Então, eu marco aqui o valor zero. E aí agora eu vou para 2π, que é uma volta completa. Em 2π, ó, pego por mais 2 aqui, ele vale quanto? 1, ó. Cosseno volta a valer 1 de novo. Então eu pego esse mesmo valor aqui e associo esse ponto aqui, ó, que é o ponto de abscissa 2π. Então, é só ligar esses caras e eu tenho o gráfico do cosseno, tá certo? Talvez o meu desenho ele não fique tão bom, porque ele tem que ter uma certa curvaturazinha aqui. Então, deixa eu... Aí a dica é, comece aqui por esse ponto de baixo e faça tipo um S assim, ó. Aqui voltado, né, a boca aqui voltada para cá e aqui ela voltada para cá. É mais ou menos assim o gráfico do cosseno, tá certo? E aqui ele vai, desce de novo e começa a se repetir. E aqui é a mesma coisa, ó. Você faz uma boca voltada para cá, né, para dentro, e aqui uma boca voltada para baixo. Então aqui para cima e aqui, passando por esses pontos aqui. Pronto. Se isso for muito bom, dá para salvar. Então tá aí. Esses aqui são avaliados em alguns pontos. Você pode ir avaliando em todos esses aqui, né? Os ângulos associados. Oh, desculpa, gente, aqui é π sobre 3, viu? Eu acho que eu me empolguei. π sobre 3. Então, ó, você pode avaliar em todos esses pontos aqui. O primeiro gráfico. Mas depois de um certo momento, você vai perceber que os importantes são 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E isso nos motiva a fazer a seguinte tabela, que eu vou chamar de padrão. Deixa eu só subir aqui. Que é esse aqui, ó. O nosso padrão, esse você tem a obrigação de saber. Eu até coloquei numa videoaula, que é a função cosseno avaliada nos pontos 0, π sobre 2, que é 90 graus, né? π, que é equivalente a 180 graus, 3π sobre 2, que é o 270 graus, e 2π, que é o 360, né? Equivalente a 360 graus. Então, sempre quando você olhar para esses caras, pelo menos esses mais comuns, já saiba quais são os ângulos deles, isso ajuda muito. Então, ó, em 0, o cosseno valeu 1, ó. Em π sobre 2 ele vale 0, em π ele vale menos 1, aqui ele vale 0 e aqui ele vale 1. Pronto. Com esta parte aqui, gente, essa tabela padrão aqui, que é desta função y igual a cosseno de x, desse jeitinho que está aí, nós conseguimos traçar qualquer gráfico desse como feito lá no seno. Então, se você viu a videoaula do seno, você vai achar isso aqui meio tediosa. Talvez você só assista o primeiro e fale, não, eu já entendi o cosseno, não vou nem assistir o item B. E é isso, é o que eu venho afirmando. Se você estudou bem o seno lá, eu fiz questão de botar uma videoaula mais longa, mas explicar em detalhes tudo que pode ocorrer numa questão. Ou sei lá, uns 90%, né? A gente nunca consegue explicar tudo, mas eu acho que em termos de gráfico, aquela videoaula ali ficou muito boa, tá certo? Então vamos lá, gente. Para traçar esses gráficos aqui, ó, esboço os gráficos de... Então eu tenho esse gráfico aqui e esse. Tem A e tem B aqui. Então vamos para o item A. Então presta muita atenção. A primeira coisa que eu analiso é dentro aqui, ó, que é X, beleza, você dá graças a Deus. Ele é um gráfico relativamente fácil ou rápido de se traçar. Aí eu pego, se ele é X, eu copio X, ó. X aqui é quanto? É essa linha aqui, eu copio aqui na coluna, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aqui eu copio o cosseno puro, sem ninguém, ou o cosseno dessa última parte aqui calculada, no caso aqui o cosseno de x. E vou repetir esses caras aqui, ó. 1, 0, menos 1, 0 e 1, associando a cada um deles. Ou seja, repetir essa mesma tabela. Contudo, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para cá, poxa, esse cara aqui é 2 menos 3 vezes o cosseno.
Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 menos 3 vezes esse cara aqui. Só que esse cara aqui é isso. Então, eu vou fazer 2 menos 3 vezes 1. Depois, 2 menos 3 vezes 0. Depois, 2 menos 3 vezes menos 1. Depois, 2 menos 3 vezes 0. 2 menos 3 vezes 1. Então, aqui, ó, eu calculo esses valores e já tenho os pontos do eixo Y. Já tenho os do eixo X e já vou conseguir os do eixo Y. A gente só jogar no gráfico. Então, menos 3 vezes 1, menos 3. 1, 2, menos 1. 3 vezes 0, 0. 1, 2, 2. Menos 3 vezes menos 1 dá quanto? 3 positivo. 1, 2, 5. 3 vezes 0, 0. 1, 2, 2. Menos 3 vezes 1, menos 3. 1, 2, menos 1. Aí eu analiso logo o maior e o menor ponto, né? São 5, é o maior valor, e menos 1 é o menor. Então, a minha imagem, né, eu posso tirar já da tabela. Olha como é que é fácil. Ó. Minha imagem é quem? É de menos 1 a 5. Eu não preciso nem fazer o gráfico. É só pegar o maior valor e o menor valor. Isso porque eu estou usando os pontos notáveis, que é onde a função seno ou cosseno, seja qual for, elas atingem os máximos delas. São pontos importantes, né? No caso do seno e do cosseno. No caso da tangente, a gente vai ver esses pontos. Pegar aqui a régua. Então, vamos lá. Eu vou até arriscar. Não, no próximo eu vou arriscar fazer sem a régua, né? Porque vamos imaginar que eu estou lá no vestibular, né? Para a gente ver como é que fica. Fazer com a régua é bonitinho aqui, mas sei lá. Né? Você pode estar treinando aí com a régua, só que chegar lá na hora você está sem uma régua para fazer. Como é que você faz, né? Então a gente vai tentar ver o próximo exemplo. Eu gosto sempre de simular, gente, o ambiente que eu vou estar fazendo a prova, né? Fazendo aquelas mesmas condições, marcar um tempo, eu sempre gosto de fazer desse jeito. Então aqui, ó, tem 0, o meu cosseno vale menos 1. Então eu venho cá e marco, ó, o ponto menos 1. Eu botei menos 1 aqui porque eu vou ter 5, então tem uma grande variação, tá certo? Então preste muita atenção nisso. Então o meu gráfico ele vai passar por aqui, ó, em 0 radianos, ele vai valer menos 1. Em π sobre 2 radianos, aí eu escolho um comprimento, ó, daqui eu escolho para cá, ó, π sobre 2 ele vai passar em 2, ó. E esse comprimento aqui é o padrão, eu vou repetindo ele para o π, para o 3π sobre 2 e para o 2π. Tá certo? Então, neste caso aqui no π sobre 2, ele vai passar no valor 2, ou seja, o dobro desse valor aqui, ó. Então, em π sobre 2, ele passa aqui no 2. Em π, ele vai passar no 5. Então, a gente vem aqui, ó, π está aqui, ele vai passar no 5. Então, aqui é 2, né? Ele bota mais um pouquinho. 5 está mais ou menos aqui. Então, em π sobre 2, ó, vai estar aqui na altura o quê? 5. E aí, em 3π sobre 2, ele vai estar na altura o quê? 2. Então, está nessa altura aqui, ó, 2. Ordenada 2. E em 2π, ele vai estar, de novo, em menos 1, ó. Então, você marca aqui o 2π. Então, basicamente, é só ligar, né, esse gráfico, ó. Então, aqui eu vou ter uma coisa assim, ó. Ele vai ter uma curvatura assim, que ele vai fazer um S para poder, tipo, é o que a gente chama de suave, né? Então, aí aqui ele sobe de novo, ó. E aqui, ó, ele é para baixo, depois para virar aqui, para poder subir, ó. Então, ele continua. Esse gráfico aqui ele vai continuando indefinidamente. Mas como a gente conhece arcos côncavos, eu não preciso conhecer esse gráfico em muitos outros pontos. Então, se eu fosse continuar ele aqui, ele seria assim, ó. Repetindo esse mesmo padrão, ó. Aqui eu não vou fazer para não riscar. Então, ele iria para lá, iria para cá, sempre. Ou seja, a cada mesmo comprimento aqui, ou seja, se eu andasse aqui mais um certo valor, por exemplo, a distância de π a 2π deu, né, ele atingiu 5 aqui. Então, em 3π, provavelmente, ele vai atingir 5 de novo. Então, sei lá, esse ponto aqui deve ser o ponto 3π. Então, se você traçar certinho com a régua, você vai perceber. Uma dica, nesse início, quando você está estudando, você pode usar um soft, apenas para ver o que você espera, né, do gráfico. Então, você vai fazer o gráfico na mão normal, depois você joga no soft e vê, né, um app de celular, alguma coisa. E vê se está parecido com o que você achou. É muito bom para você adquirir confiança. Vai por mim. Como é até fácil, acho que você não vai errar muito não. Então, tá aí a ideia. Agora vamos pegar, talvez, um caso mais, que eu diria dos mais difíceis, que é o que mexe aqui dentro, é o mais chato, né? Porque você demora muito trabalhando no eixo X, transformando isso aqui. Então perceba, aqui só foi X, ó, tá igual, ó. Não precisei mexer no padrão X.
vai só dizer mexer no padrão que do y, que é a própria função, né? Que é 2 menos 3 vezes cosseno. Então vamos para o item B, certo? Então, no item B, eu tenho aqui o seguinte. Vamos começar a minha tabela por x sobre 2 menos π sobre 3. Esses valores eu vou copiar o padrão, certo? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. E aí, o que eu vou fazer? Para cada um desses, gente, eu vou achar o x associado, porque esse cara aqui vale 0. Mas vai ter um x que quando eu jogar aqui, isto aqui tudo vai dar 0. Quem é esse x? Então eu vou resolver aqui várias equações. Eu vou pegar assim, ó. Para achar o x, né? Eu vou pegar assim, ó. X sobre 2 menos π sobre 3 e vou igualar cada um desses. Então, ó, x sobre 2 menos π sobre 3, x sobre 2 menos π sobre 3 igual x sobre 2 menos π sobre 3. Esse cálculo aqui eu vou fazer como auxiliar e vou apagar ele depois para poder usar essa região aqui. Mas se você tiver no caderno e tiver bastante espaço, deixe ele feito, tá certo? Se você estiver copiando aí. Então, ó, fazendo aqui eu vou passar o π sobre 3 para cá, então vai ficar x sobre 2 igual a π sobre 3, ou seja, x vai ser o quê? 2π sobre 3. Aqui eu igualo a π sobre 2, ao próximo, ó. Então eu vou igualar todos logo, ó. π, 3π sobre 2 e 2π. Então, ó, passando para cá, eu vou ter x sobre 2 igual a π sobre 2 mais π sobre 3. Ele passa positivo, tá vendo? Então negativo passa positivo. Então aqui vai dar o quê? 6, né? Por 2 dá 3, vai dar 3π. 6 por 3 dá 2, mais 2π, dá 5π sobre 6. Então essa soma aqui, ó, x sobre 2 deu 5π sobre 6. Quando eu multiplicar aqui, eu posso multiplicar por 2 aqui, vai cortar aqui, né? Vai ficar 5π sobre 3. Então eu já achei os representantes modificados. Então aqui é 2π sobre 3, aqui é 5π sobre 3. Olha, o que tudo indica que tem um padrão, vai ser 2, 5, 8, porque está aumentando 3 aqui, né? Então assim, essa regra eu não falei lá no seno não. Mas você começa a perceber algumas coisas como talvez um padrãozinho para você não precisar fazer todas essas equações, tá certo? Faz muito exercício aí que você vai perceber. Não vou dar essa dica não, quero que você faça muito exercício. E perceba, ó, vai ser o quê? π mais π sobre 3. Então aqui, ó, vai dar o quê? Eu vou, tirando mesmo esse aqui, vai dar 4, mais 1, vai dar o quê? 3, né? Vai dar assim, né? 3. Aí vai dar 3π, né? Quando você dividir por 1, multiplicar por π. E aqui mais π. Então vai dar 4π sobre 3. Então, x sobre 2 é 4π sobre 3. Ou seja, quem é x, gente? Como prometido, ó, adivinhei, ó. Eu não fiz essa questão antes da videoaula, viu? Para decorar, não. Então, x é o quê? 8π sobre 3. Quer ver? Vamos adivinhar o próximo? Então você começou a perceber que até isso que parecia difícil é fácil. Porque isso aqui ele meio que aumenta como se fosse um PA, tipo uma progressão aritmética. Então aqui vamos tentar chutar o próximo. Eu não sei se é verdade, mas eu acredito que aqui vai dar 11π sobre 3. Vamos ver? Vamos lá. Porque aumentando de 3 em 3, ó. Então vamos lá. X sobre 2 igual. Como é que se aprende essas coisas, gente? Aprende porque um professor falou para você. Olha, eu particularmente, ninguém nunca me disse isso. Observando e fazendo exercício. Não tem jeito, velho. Você só vai entender as coisas fazendo exercício. Então aqui, ó, fazendo essa soma aqui dá 6. 6 por 2 dá 3, dá 9. 6 por 3 dá... 6 por 3 dá 2 vezes π mais 2π. Então deu 11π sobre 6. Só que esse 2 aqui, ó, você passa multiplicando, vai cortar, vai ficar x igual a 11π sobre 3. Olha que beleza, tá vendo? Então somou 3 lá de cima. Então o próximo valor, confere aí, deve dar 14π sobre 3. Como eu sou um cara que eu sou meio desconfiado, eu vou fazer ele, mas já adivinhei, ó.
Então, ó, x sobre 2 igual a 2π menos, ou mais, né, π sobre 3. Então, qual é o seu trabalho agora? Volta lá na videoaula do Seno e veja isso. Se tem esse padrão aqui. Volta lá. Então, você vai ter aqui o seguinte, ó. Claro que, em alguns casos, gente, esse padrão não ocorre porque aqui hora é 3, hora é 6, hora é 3, hora é 6. Aí, se você normalizar tudo para 6, depois você vem simplificando. Vai lá que você vai perceber. Então, vamos lá, ó. 3, aí 3 por 1, 3 vezes 2, 6, π. 3 por 1, 3 mais π, então dá 7π sobre 3. Então, x sobre 2 deu 7π sobre 3, ou seja, x deu 14π sobre 3, como a gente afirmou ali. Então, perceba aqui, se eu determinar o primeiro para o segundo, eu já tenho todos os outros. Claro que, aí nesse caso, eu tenho que repetir todos os denominadores. Aí, às vezes, por exemplo, eu tenho, aqui foi 1, foi π sobre 3, né? E o próximo, tipo assim, seria 3π sobre 3, que daria só π. Aí o que que faz? Você bota 3π sobre 3, quer dizer, eu multipliquei por 3, né? Ou somei, né? Mais 2. Então, cuidado com esse tipo de coisa aqui. Então, você vai perceber o padrão aqui. Olha lá na do seno que você vai notar que se ele tiver, ora aqui vai ser um valor, ora outro, mas esse valor vai se repetir de duas em duas vezes. Assim como o segundo também aqui. Esse vão ser iguais e esse vão ser iguais, denominador. Então, às vezes ocorre um pouquinho diferente. Mas você tem como. Só determinando os dois primeiros e saber os outros. Por quê? Porque, observe, ó, aqui foi aumentando de π sobre 2 em π sobre 2. É uma PA. Aqui continua com a propriedade de PA também. Então, se você tem esse e esse, você já sabe os outros. Tá certo? Então, ó, já fizemos a parte mais difícil. Perdi um tempinho, né, explicando. Né? Você pode achar um padrão aqui. Agora vamos mexer o seguinte, ó. Aqui eu vou copiar a minha função cosseno com 1 aqui. Ou seja, vou ignorar essa parte e esse cara que faz o produto aqui por enquanto. Que no caso é 1, não precisa nem ignorar. X sobre 2 menos π sobre 3. Então, esse padrão aqui é esse aqui. É 1, 0, menos 1, 0 e 1. Só que, eu olho, essa função está desse jeito aqui? Não, ela tem um 1 somando. Então eu vou ter que somar 1 a todo mundo, ó. Então aqui vai dar quanto, ó? 2, 1, 0, 1, 2. Meu gráfico deu uma subida, né, de 1 unidade. Então aqui agora é só traçar esse gráfico aqui, tá certo? Eu vou só colocar um pouquinho mais para cá, tá certo, gente? Porque senão eu perco espaço ali, né? Então vamos copiar isso aqui mais para cá. O quadro é pequeno, né? Então primeiro eu coloco o cosseno, né? Bom que a gente revisa, ó. Escreve-se o cosseno de x sobre 2 menos π sobre 3, com 1 aqui multiplicando, então bota 1, 0, menos 1, 0, e aqui e 1. Aí aqui eu boto 1 mais, então 1 mais todo mundo. 1 mais 0, 1 mais menos 1, 1 mais 0, 1 mais 1. Então aqui deu 2, 1, 0, 1, 2. Olha como é que é fácil, né? Se você pegar amanhã, você faz um gráfico desse assim em segundos. Eu acho que dá para você fazer antes de 1 minuto. Bem a organização que não ficou muito boa, né? Então, acontece, né? É a emoção. Então eu vou marcar aqui esses pontos, tá certo? Então, ó, você vai ter aqui no eixo X, você vai começar do 2π sobre 3, tá certo? Então o seu eixo X fica um pouco aqui para trás. Eu vou colocar ele aqui, mas como está faltando um pouquinho de espaço aqui no quadro, talvez tenha um probleminha, eu vou explicar onde é que está. Então assim, ó, esse primeiro cara aqui, ó, aqui eu tenho a origem. Então eu vou começar do valor 2π sobre 3. Aí 2π sobre 3 é 2/3, né? Então eu marco algum valor para ele aqui em relação à origem e eu começo a partir daqui, ó. Então ele é meu primeiro valor. Esse valor aqui, gente, se você não conseguir acertar ele, não tem muito problema não. Mas daqui para cá, ó, você vai ter mais 5 traços. Esses aqui, ó, tem que ser sempre depois do primeiro, mesmo comprimento, ó. Claro, depois talvez se afaste só um pouquinho 2π sobre 3 para cá ou chega mais um pouquinho para cá, tá certo? Basicamente é isso. Mas vamos lá.
No 2π sobre 3, seu gráfico vale quanto? 2. Aí você escolhe aqui, ó, você vê qual for o menor valor, 0. Qual for o maior, 2. Então você pode escolher o 2 aqui, não precisa escolher muito embaixo não, porque o maior valor é ele. Então aqui, ó, ele, nesse ponto aqui, ó, que é o meu ponto inicial, houve um deslocamento desse gráfico, né, na primeira volta, é o 2. Depois, no 5π sobre 3, ó, ele vale quanto? 1, a metade de 2. Aí você vai perceber o seguinte, vai ficar muito pequeno aqui. Você pode dar uma subida aqui no 2, certo? Botar ele para cá, porque você vai pegar a metade dele, né? Que é o 1. Então assim, essas coisas você pode ir ajustando na hora, né? Quer dizer, com caneta fica um pouco mais difícil, né? Mas olha bem, então aqui está o 2, então metade dele é o 1, está aqui, né? Então você vai e marca no próximo aqui, ó, essa altura 1. Aí você vem 8π sobre 3. Se você viu a aula do centro, deve estar bem chato, viu? Porque é muito repetitivo. Ó, tá aqui. Aí você vem agora para o próximo, 11π sobre 3. 11π sobre 3 voltou com 1 de novo, ó. Tá certo? Aqui. E, por último, 14π sobre 3, ó. Voltou para o 2. Então, o seu gráfico, ó, ele vai descer, né, a partir daqui, então ele vai vir assim, ó. Aqui a barriga para dentro, assim, para cá, né? Depois ele vai fazer uma curvinha para poder descer, ó. Então, a mesma ideia, ó. Barriga para cá, quer dizer, barriga não, a boca, né? Para cá, e aí agora ele faz um S tipo para baixo, né? Para poder descer. E aí ele vem. Aí, de novo, se você quiser saber o valor que ele toca aqui no eixo, basta jogar 0 aqui e calcular. Por exemplo, vai ficar o quociente de menos π sobre 3 mais 1. Então, o quociente de π sobre 3 é o quociente de 60, vai dar meio mais 1, vai dar 3 sobre 2, 1,5. Vai passar bem aqui no meio, né? Se você quiser colocar esse ponto também. Mas, essencialmente, você só precisa da primeira volta. Por quê? Por congruência, você sabe qual que é o valor. Então, é isso aí. Perceba que fizemos só 2 exemplos. Claro, eu estendi um pouco a videoaula, mas perceba, se você entendeu bem o seno, você só estende um pouquinho e entende o cosseno. E os demais também são na mesma linha, tá certo? Isso aí, muito obrigado, até a próxima.